Sejam todos bem-vindos às nossas ilações sobre a Sociedade Holo. A Sociedade Holo é uma entidade de direito privado, filantrópica, com abordagem integrativa, holonômica, como chamamos, fazendo com que ciência, filosofia, arte e religião possam ser religadas num projeto de manifestação do ser em termos de plenitude e de profissionalização, modificando os padrões existentes na atualidade em todos os setores da vida. Ela é reconhecida de utilidade pública, trabalha gratuitamente para as populações carentes e agrega profissionais de todas as áreas que desejem produzir algo superando a visão de mundo da atualidade. É uma visão eminentemente centrada na matéria. Sua origem está num projeto dos anos 70, 1979. Era uma época em que se começava a delinear uma crise em termos paradigmáticos. Nós vínhamos de uma cosmovisão centrada na matéria, mas tínhamos frustrações ou elementos que mostravam que esse modelo era insuficiente. A pessoa era entendida biologicamente, mas suas outras dimensões sociais, psicológicas, espirituais, tinham uma pouca referência, uma pouca atenção, de um modo geral. E é claro que todos vivíamos envolvidos na ideia de sermos o ser para a morte, porque temos a noção de espaço, tempo e finitude, e a corporeidade domina por completo a nossa percepção de si mesmo. Ora, esta vivência dessa natureza construiu uma civilização que teve seus grandes avanços do ponto de vista da realização da pessoa no plano material, mas que mostrava-se insuficiente, dado as características e anseios humanos que transcendiam as questões eminentemente materiais. É nesse bojo de situação civilizatória que encontramos o germe de um pensamento, que era o monismo do ser, da essência, da consciência ou do espírito, que poderia ser um sucedâneo, uma espécie de novo paradigma, uma nova cosmovisão que pudesse atuar dessa maneira. Foi assim que começamos a estudar autores intrépidos, diferenciados, Marilyn Ferguson, Fritjof Capra, Gary Zukav, posteriormente Ken Wilber, as filosofias orientais de Aurobindo, ou católica de Teilhard de Chardin, os místicos como Pietro Baldi, estudos hoje que estão bem mais estruturados, dadas as grandes contribuições de Carter Phillips, de Erwin Laszlo e Amit Goswami, que são autores que pensam a realidade de uma outra forma. Então, nesse caminhar, o projeto foi se desenvolvendo, criando estruturas de natureza social e prática, criando áreas de estudos para que nós pudéssemos evidenciar que existia uma possibilidade integrativa de criar um movimento, um modelo de atuação profissional que integrasse tudo que era vantajoso do paradigma da matéria com uma concepção mais vasta, que é chamada monismo do espírito ou paradigma holonômico. Nesse íntere, dos anos 80, conhecemos o trabalho do professor Pierre Weil, que criou a Universidade Holística Internacional, e que nós nos aproximamos, alguns professores da atualidade, para estudarmos esse tipo de abordagem. A pouco e pouco, percebemos que este caminho estava sendo trilhado. Vários outros estudiosos universitários que começaram a perceber que a espiritualidade, um dos aspectos evolutivos da dimensão humana,
era necessário ser incluído nas contingências das atuações profissionais. Então, construímos a Sociedade Olo, né, nos anos 90, no final dos anos 90, e nos associamos a várias universidades para trabalharmos o tema e criarmos estruturas, né, prevalentemente dominadas por esse tipo de ideia. Claro que isso demanda uma mudança de visão de mundo, uma mudança de autopercepção. Por isso, criamos um modelo de entendimento sobre si mesmo, que vai dar em 3 movimentos: centração, descentração, supercentração, para constituirmos a equipe formadora desse pensamento. Temos massa crítica de pessoas atuando nessa perspectiva. E é nesse caminhar que estamos traçando a história da Sociedade Olo. As ideias estruturantes da Sociedade Olo começa num aspecto que a filosofia chama de ontologia, que é o ser. Nós podemos hoje dizer que, na nossa concepção, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Trata-se, portanto, de um evolucionismo que vai da matéria, propriamente dita, à essência e à sua plenitude, que nós chamamos de espírito, alguns chamam de pneuma, ou nomes similares. O que importa é que o mundo material, a complexidade corporal, a vida de relação, é um estágio passageiro dessa dinâmica da evolução. Compreendemos que tudo se encadeia, do átomo ao pleno ser, né? Que alguns chamam de espírito, outros querem chamar de angelitude em termos de estágio. O que importa é que há esse caminhar. Somos seres palingenésicos, portanto, nós, enquanto consciência, enquanto seres, atuamos no mundo de várias formas, em vários corpos. Isso é tranquilamente estudado hoje nos arraiais universitários, principalmente por Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Nós somos seres evolutivos e estamos descobrindo novos estágios de consciência, do qual a consciência racional analítica é uma delas. Nosso propósito é trabalhar para que cada indivíduo construa suas possibilidades evolutivas, mudando seus estágios de consciência, que são variados. Nós admitimos que esses estágios de consciência vivem um processo educacional e que nós, enquanto seres humanos, podemos adotar estados de consciência mais diferenciados do que o que nós estamos acostumados, que são restritos à vigília, a sono e a devaneio. Existem outros já descritos na literatura que podemos construir indo além dos limites físicos que nós estamos acostumados a lidar. Por outro lado, nós trabalhamos com uma noção básica de que a cultura e as suas esferas de saber, ciência, filosofia, arte e religião, precisam viver um processo de religação para integrar-se não somente como conhecimento, mas a pessoa ser integrada nessa percepção da realidade. Não podemos ficar restritos a um aspecto do conhecimento, nem colocar a hegemonia nele, porque ele não dá conta da totalidade da sabedoria universal. Daí os nossos encontros relativos a essa temática chamada sabedoria universal ou filosofia perene. Além disso, acreditamos que todo ser humano e toda instituição representa um momento existencial, evolutivo, daquilo que nós estamos trabalhando e fazendo no cotidiano, mostrando que tudo é aproveitável, mas precisamos ter claramente definido um estágio pré, um estágio da chamada normalidade e um estágio pós-normal, que é o estágio dos seres criativos, dos seres renovadores das concepções do mundo. Então, todo ser humano está passando por algum tipo de estágio. E temos muitas classificações, muitas escalas evolutivas que nos auxiliam nisso. A escala da fé de Fowler, a escala de Colbert da moralidade, a escala psicossexual que Freud começou e é ampliada
pelas noções junguianas, a escala espiritual de Ken Wilber, que mostram em que estágio nos encontramos no nosso tornar-se, já que entendemos que somos criaturas potencialmente perfeitas à espera de manifestação. Todo ser humano, todos os seres estão nessa dinâmica evolutiva. Essas são as ideias geradoras de um projeto que diz que tudo isso pode ser trasladado para a experiência profissional. Nós acreditamos que as instituições, os modelos de organização, as relações interpessoais dependem da visão de mundo, da visão de pessoa, da visão de processo existencial, educativo e da visão evolucionista que nós possuímos. É nessa linha que nós estruturamos a Sociedade Holon. A Sociedade Holon hoje está organizada em, pelo menos, algumas estruturas que são significativas para o seu processo. Aquelas pessoas que são associadas porque têm um vínculo mais significativo no próprio processo de aprendizagem desse saber, elas trabalham com base num projeto de aperfeiçoamento da pessoa. Daí nós temos o que chamamos de Holon Ascese. Trabalha-se, então, com um grupo de autoconhecimento, de autotransformação, de modo a incrementar as nossas manifestações evolutivas e trazê-las para um plano mais elevado. O principal e visível projeto ele está ligado ao que se chama percepção do outro, e é o Alter Holon. É um projeto que envolve a criação de estruturas sociais. Os complexos comunitários estão partícipes dessa situação, onde se implementam progressivamente essas ideias, respeitando-se o ritmo dos seus partícipes, sejam eles pacientes, alunos, educadores, que vão se apropriando progressivamente dessas ideias na medida das suas possibilidades. Precisamos respeitar a zona limítrofe ou a zona proximal de aprendizagem, como nos ensinam os teóricos da educação, e não somente isso, aqueles que trabalham com noções psíquicas de evolução. Nós temos um centro de organização dessas atividades para a comunicação geral, que é o holon.com. Nós temos o Holon Gestão, que atua na organização de todos esses projetos e na administração financeira de tudo isso. Vale ressaltar que, como é uma sociedade de voluntários, todos os seus diretores trabalham gratuitamente. Não há possibilidade de recepção de recursos serem aplicados para benefícios diretos ou indiretos dos seus diretores, de forma alguma. E mesmo seus associados também, mesmo não estando na categoria de diretores, usualmente não tem nenhuma vinculação financeira. O que existe são pessoas que trabalham por universidades e que participam desse tipo de projeto. É nessa linha de organização que estamos trabalhando uma amplificação do nosso projeto de natureza organísmica, que é esse projeto de totalidade, para termos ações na área da educação, do direito, da ecologia, na área da arte, e sermos, de alguma sorte, construtores dessa massa crítica transformadora da sociedade. Qual é a grande tarefa da Sociedade Holon? Despertar as pessoas para um novo paradigma, uma visão não fragmentária da realidade, integrativa, complexificadora das formas, unificadora dos processos, superando todos os regimes competitivos que nós nos acostumamos a lidar com o mundo. Por isso mesmo, ela pretende alcançar o estágio de organizar cursos, ações que modifiquem a visão profissional das pessoas e das instituições, né? Que se centrem no cooperativismo, na integração com a natureza,
e nos seus princípios básicos, que são chamados princípios holonômicos, fundamentais para a nossa grande atividade. Essa é a nossa grande missão. Claro que se distribuem objetivos, em propostas, em projetos, os mais variados para nós alcançarmos esse estágio. E nesse conjunto, então, nós pensamos que o grande caminho era construir um modelo de ação universitária, daí porque nós temos essa possibilidade de atuar com estudantes de graduação e pós-graduação, para incrementarmos essa reflexão, esse pensamento e esta ação. E, claro, adotamos a ação visando atender comunidades carentes economicamente, socialmente, pois achamos que esse é um passo necessário àquilo que nós chamamos de descentração. É um projeto em que as pessoas vão se dispor a mostrar o seu talento, a sua criatividade, o seu espírito cooperativo com situações econômicas e sociais de baixa renda, de um modo geral. E aí nós temos o que nós chamamos os mandamentos de quem pretende ser partícipe da sociedade Holon, que nós veremos a seguir. A sociedade Holon hoje desenvolve uma série de atividades. Como é previsto no seu modelo de organização, ela tem um centro de aperfeiçoamento da pessoa. Holon Sofia, para estudarmos juntos esta filosofia. Sabemos que é o primeiro passo, domínio cognitivo. Então, já temos encontros com a sabedoria universal periodicamente, estamos construindo cursos específicos para aqueles que estão próximos de nós, os cursos de abordagem que nós chamamos holonômica, para que as pessoas se influem nisso. É claro que quem se apropria disso pode querer ir mais além, e aí pode participar do Holon Acese, que é o grupo de autoconhecimento, de crescimento pessoal compartilhado, com experiências muito ricas do que se pode fazer na vida para tornar-se aquilo que já se é, como diz um psicólogo famoso. Nós temos o que aparece, o que é mais visível, que são as atividades do Alter Holon. Atividades essas que envolvem os complexos, que hoje nós temos cadastradas pelo menos cerca de 30 mil pessoas ou 35 mil pessoas no Pau da Lima, no Parque Bela Vista, e esse envolvimento é uma forma de atuação abrangente, tentando caminhar para todos os possíveis modos de ação da universidade numa comunidade e incrementando cada vez mais essa ideia holonômica, ou trabalhando com a cartografia multidimensional humana, que nos permite, então, apreender a pessoa e o seu processo evolutivo dinamicamente. Estamos nessa fase de trabalho com atividades que são as mais variadas na área de saúde, da educação, na área de artes, na área de economia solidária e um pouco na estruturação da área do direito, da ecologia. Pretendemos, portanto, ter aquela noção de totalidade atuando. Nossos parceiros institucionais merecem uma atenção especial. Todos eles são, de certa forma, vinculados a ambientes universitários. Em primeiro lugar, destaca-se a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que tem estado junto desde o ano 2000 e ampliou as suas ações em 2010, e praticamente ela assegura a pós-graduação e a graduação em cursos, estágios no Complexo Comunitário Vida Plena 1. Esse complexo
tem aportes os mais variados financeiros, mas predominantemente a lista de professores e de recursos que a escola baiana apresenta é muito significativa. A seguir, nós temos a Unime, né? A Universidade Metropolitana, em que trabalha conosco no Parque Bela Vista e que nos últimos 5 anos tem se destacado na parceria, né, com os alunos também de medicina, em especial, ligados às áreas de atuação na atenção básica. Nós temos a Universidade Federal da Bahia, que se envolve em vários projetos, mas não em recursos financeiros, e que trabalha conosco com os projetos de educação livre para os estudantes da área, educação complementar, normalmente conhecido pela sigla CELVIP, que atua trazendo estagiários de informática, e nós temos o curso de medicina, liderado pelo Departamento de Saúde da Família, que também contribui para a atenção básica à saúde, tanto no complexo número 1, como no complexo número 2. Mais recentemente, começamos a trabalhar com o LabImmuno, que é um laboratório do Instituto de Ciências da Saúde, que faz um trabalho muito necessário, que é a coleta de exames gratuitamente para a realização das análises clínicas atuando. Nós temos parcerias também com órgãos como o Instituto Jungiano da Bahia, o Instituto Olum, em especial a Federação Espírita do Estado da Bahia, que fazem conosco algumas pontes e algumas atividades necessárias à complementação do nosso pensar e do nosso agir, e que amplia agora a atuação nas chamadas práticas integrativas comunitárias de saúde, já que nós temos um rol de práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde e precisamos atualizá-la na nossa vivência cotidiana. Esses são os nossos principais parceiros. Começamos a criar uma rede particular de atendimento às pessoas, estamos em negociações com o Hospital Ramiro, de endoscopia, né? Com a Clínica Baltazar para fazer mamografias, e outros podem ser agregados, estamos em entendimentos, para fazer exames gratuitos para a população de baixa renda, dentro daquele espírito de criar comunidades irmãs ou, de certa forma, contribuir, ainda que incipientemente, com a redução da desigualdade social no acesso aos bens de atendimento à área de saúde. Nós esperamos que, nos próximos tempos, a Sociedade Olum consiga implementar realmente, em profundidade, em abrangência, o seu projeto de ação social com base nos princípios holonômicos, e que isso possa ser uma rica experiência para alunos, professores, pacientes, considerando que isso hoje é entendido como uma espécie de vanguarda da nossa sociedade. Né? Claro que teremos muitas dificuldades, obstáculos em função das resistências à mudança paradigmática, que isso, quem estuda a temática sabe que é assim mesmo. Né? Não temos prazo para alcançarmos resultados, mas temos escopo e temos persistência para fazê-los acontecer. Então, a nossa pretensão de certa forma, ampliar os projetos de economia solidária, os projetos de artes, os projetos de educação complementar, ao mesmo tempo que aprofundamos a nossa ação do ponto de vista da abordagem hoje reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que é a abordagem biopsico-sócio-espiritual, com ênfase nessa espiritualidade. Esse projeto envolve algo fundamental para a sociedade contemporânea, que é a cultura da paz, e é por isso mesmo que nós estamos incentivando este projeto, que deve ser participado por todos nós,
com linguagem proativas, com criatividade, com relacionamentos saudáveis, de modo a que isso se espalhe pelas comunidades. Nesse sentido, enviamos um projeto concorrendo para o Prêmio Eurofarma, sobre cultura da paz e espiritualidade nesse nosso trabalho na Sociedade ONU. E esperamos construir algumas estruturas de captação de recursos baseados em certos cursos que podemos fazer para a sociedade como um todo, os talentos que temos hoje, temos uma riqueza imensa de pessoas que podem contribuir, não só aquelas que estão agregadas aos complexos, mas uma rede hoje internacional, e poderemos, então, criar uma espécie de plataforma onde a filosofia perene, onde as ideias holonômicas possam ser difundidas e isso seja também uma fonte de captação de recursos para minimizar as desigualdades sociais que são extremamente intensas e que todos podemos ver ao caminhar pela cidade de Salvador. Essas são algumas das ideias que se desdobram em pequenos projetos significativos. Toda pessoa que se sentir tocada pela necessidade de crescimento, progressão evolutiva, como nós podemos dizer, que sinta que não pode ficar limitado ao que pensa, faz e age hoje, então pode ser um candidato a participar dessa sociedade. Pode ser um colaborador voluntário para uma determinada atividade específica, um dos complexos. Pode ser alguém que resolva fazer algo com mais profissionalismo, atendendo às demandas universitárias. Pode ser alguém que resolva divulgar essas ideias através de participações em nossos canais, ou em nosso canal de mídia social, ou que possa contribuir de alguma forma com recursos financeiros para os nossos programas de sustentabilidade nutricional, para os nossos programas de educação para adolescentes, para crianças, para o atendimento aos idosos, para o financiamento de projetos de publicação de materiais didáticos. Em suma, qualquer pessoa que sentir que pode ser um entusiasta da ideia de uma visão de mundo centrada na síntese, centrada na integração, centrada na amorosidade, pode participar desse projeto. Todos estão convidados. Basta que se sintam atraídos pelo modo de ser, de pensar e de agir da Sociedade ONU. Aqueles que admitirem esses princípios como válidos, introjetando-os mais intensamente pela vida pessoal e profissional, esses poderão participar como associados efetivos da Sociedade ONU e da sua direção, dos seus projetos, do seu centro de decisão, do seu conselho fiscal e de todas as estruturas que hoje nós já possuímos para gerir essas vivências com convênios, vivências com aprendizagens holonômicas de um modo geral. Então, qualquer pessoa pode dar uma contribuição, estará assim servindo, e servir é um dos valores fundamentais da Sociedade ONU. Em relação ao nosso vir a ser, ao nosso futuro, ou ao estímulo que se pode dar às pessoas para se integrarem num projeto como esse, eu posso lhes dizer que, olhando retrospectivamente, os anos 70, quando começamos a delinear essas ideias, o final dos anos 90, quando um projeto se transformou numa sociedade organizada, e 2023, na atualidade, é grandiosa a perspectiva que pode vir adiante, pelo que já aconteceu. Éramos um núcleo de pensadores, adultos jovens, inicialmente interessados em resolver suas questões do ponto de vista filosófico, e avançamos para uma estrutura dessa natureza. Sonhar é preciso.
E é claro que quem sabe faz a hora, já diz o cancioneiro popular brasileiro. Quem tiver essa condição de se espelhar nesses exemplos já acontecidos, quem passou nos anos 90, no início da década primeira desse século, no Pau da Lima, por exemplo, pode verificar como isso avançou significativamente. Mas muito importante é avançar na visão de mundo, avançar na estruturação de novos modelos da sociedade em termos institucionais, em termos de práticas, em termos de vivências. Esse é o sonho que pode atrair as pessoas que não querem viver na acomodação, naquilo que Pierre Vai chama na normose. Viver como se não tivesse autoconsciência para transcender o momento e fazer história. Todos estão convidados, portanto, a mostrar-se cada vez mais no potencial que possui, porque nós acreditamos que o ser humano é de origem divina, mas precisa manifestar-se divinamente no mundo. Independente de credos, de religiões ou de ideologias políticas, sociais, nós estamos aqui para apresentar um projeto que integra tudo e pode ir além do que nós estamos acostumados. Façamos história, façamos criatividade existir no mundo, façamos a nossa própria felicidade.